O Brasil do final dos anos 20 passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. A partir do final do século XIX, principalmente depois da Lei do Ventre Livre, que é a ação do Estado de libertar os nascidos de mães escravas, impôs também uma responsabilidade jurídico-política sobre as mesmas. E assim, os projetos educativos, os projetos de orfanato, os projetos escolares, envolvendo crianças em condição de risco e de exclusão, se multiplicam. Quando você estuda tudo que você vê, os livros didáticos desse período, você vai ver nas ciências, na literatura infantil, nas aulas então de português, né, a discussão racista. Você tem que obedecer porque você é de uma raça inferior. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. Então a educação brasileira, ela vai ser marcada por esse preconceito, por esse racismo, por esse eugenismo e por esse higienismo. O Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. Fomos a última nação do Ocidente a fazer isso. E também fomos o país que mais importou escravos no mundo. Foram pouco mais de 4 milhões ao longo de 3 séculos. Em 1888, com a abolição, não houve qualquer política de integração social. Essa população, agora liberta, continuava excluída. No início do século XX, né, foi quando a gente teve a primeira geração, ou a primeira ou segunda geração de negros não escravizados. Né, ou seja, negros da terra. Então, o que fazer com esse povo? Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? No início do século XX, as teorias da superioridade racial branca floresciam. E chegam aqui como resposta aos anseios dos antigos escravocratas. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Ela era uma pseudociência que estudava as condições mais propícias para a evolução da espécie. Você pode fazer testes genéticos, testes químicos, físicos, né? Pode testar a dor. A eugenia é um paradigma da normalidade. Não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34, que definia como responsabilidade do Estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à reprodução, conservação e melhoria da raça. Nós temos uma época de eclosão de mobilizações de direita. Você tem condições internacionais, não é, que possibilitam a oligarquia e essa burguesia nascente brasileira, não é, escorar-se
seja no movimento de massas à direita, seja num grande líder que seja capaz de interiorizar tudo isso, de catalisar. O presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder entre 1930 e 45, flertou com os regimes fascistas da Europa. Tinha acordos econômicos com a Alemanha. Nós tivemos um partido nazista brasileiro com dezenas de milhares de membros. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha. E Brasil, os clubes de eugenia ou as sociedades eugênicas começaram a se multiplicar. Promoveram congressos, encontros, simpósios, competições ou concursos. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. As crianças que sistematicamente venciam estes concursos tinham características definidas pelos eugenistas como sendo características superiores, mais evoluídas. Dentre elas, a brancura. A menina Miriam Martins Peri, que conquistou o primeiro lugar, utiliza logo o seu prêmio. Naquele período, o racismo se espalhava em muitos segmentos da sociedade brasileira. A primeira grande empresa que vem para o Brasil é a Light, que tinha motorneiros negros que conduziam os bondes. Só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene. Precisava higienizar o povo brasileiro. É um período crucial e que tem repercussão até hoje.